Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Mariluz Moura. É um prazer receber vocês aqui no Ciência na Rua. É um prazer receber a Maria Cristina Machado Kupfer para essa nossa conversa. E nós vamos falar, antes de eu passar a palavra para a Cristina, eu vou rapidamente apresentá-la a vocês. De uma maneira bem sintética, a Maria Cristina Kupfer é psicanalista, professora titular sênior da USP, da Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, e ligada à Faculdade de Educação também, e é diretora do Lugar de Vida, Centro de Educação Terapêutica. Mas eu gostaria de dizer também para vocês que Maria Cristina graduou-se, fez mestrado e doutorado na USP. Ela segue trabalhando como titular sênior no Instituto de Psicologia e segue trabalhando em pesquisa nos temas de psicanálise, infância, educação especial, autismo e psicose infantil. É membro fundadora do Laboratório Interunidades de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância e, desde 2006, também membro fundador da Rede de Estudos e Investigações Psicanalíticas Interdisciplinares na Infância e em Instituições, junto com um grupo da Universidade Nacional de Mar del Plata, outras universidades da América Latina e da Espanha. Em 2008, associada a universidades da França, ela fundou a Rede Universitária Internacional de Estudos em Educação e Psicanálise e é membro da Associação Análise Freudiana, instituição sediada em Paris, França. A Cristina Kupfer está aqui para conversar com a gente. O pretexto, a razão de nós fazermos essa conversa é o seu livro Arthur, um autista no século XIX, que foi lançado, apesar da pandemia, em agosto. E a questão intrigante deste livro é que é um texto ficcional de alto nível, uma ficção de alto nível, tratando, na verdade, do autismo, que é, por si, uma condição extremamente intrigante sobre a qual se faz tantas indagações. Então, para a gente começar essa conversa aqui, eu vou pedir a Cristina que fale para a gente sobre duas coisas. Uma, o que é o autismo? E segundo, por que você decidiu transformar sua vasta experiência clínica com autistas numa ficção com páginas assim absolutamente encantadoras? Então, a palavra é sua. Mariluz Moura, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigada por essa oportunidade que você está me dando de participar de um projeto tão bacana como é o Ciência na Rua. Então, quero dizer que vai muito na direção do que eu tenho feito a vida toda. Às vezes eu trabalho e nem percebo o que eu estou fazendo, mas no fim tem uma coerência, um fio condutor, que é o de ter transmitido ciência, né? Na rua das escolas, ou podemos dizer, no pátio das escolas, né? Passei a vida transmitindo para educadores, porque esse é o meu lance, essa é a minha paixão, na verdade. Então, para falar para você o que é autismo, eu tenho que lembrar que eu posso falar de uma visão de autismo. Há muitas, né? Falava-se de autismo com uma visão como se ela fosse a única. Então, é uma, né? É uma que eu quero contrapor a que está dominante. Então, qual que é essa minha visão? É uma visão lacaniana, você diria? Ela é de base lacaniana, né? Porque ela entende o sujeito da perspectiva lacaniana. Ou, se você quiser, a subjetividade, né? É um modo de entender como se constrói o aparelho psíquico. Isso é o lacaniano, né? A partir do Freud, como é que a gente funciona? Como é a nossa cabeça, né? E, justamente, se eu olho para a visão lacaniana, eu vejo que o autista não funciona dessa maneira, né? Então, nós começamos
meu trabalho no início era muito para dizer o que o autista não é. Ele não é, ele não tem o funcionamento do ponto de vista de linguagem, da relação com a linguagem, que o Lacan é muito forte nisso. Ele não funciona como nós funcionamos. E aos poucos eu comecei a trabalhar na direção de ver, então, como funciona. E aí tem também psicanalistas lacanianos da atualidade que estão trabalhando nisso. E nós estamos chegando todos à seguinte formulação. O autismo é um modo de ser. E nisso é diferente da corrente atual, que diz que é uma doença. Né? De uma perspectiva, de uma certa perspectiva médica, há outras que são diferentes, mas uma e que é a dominante, o autismo é uma doença, é um distúrbio neurodesenvolvimental. Eu aceito as pesquisas que são feitas, que mostram, são muito importantes para nos mostrar que o funcionamento da criança autista, desde o início, é peculiar, não é um transtorno. Ela, ao invés de filtrar, isso é uma coisa, tem milhares de coisas, mas eu vou pegar uma. Ao invés de filtrar os estímulos que todas as crianças filtram já desde o começo, ela é invadida por muitos estímulos, por todos os estímulos. Então, em vez de filtrar, ela fecha. Né? Então, ela tem uma questão... Ela fecha porque ela não tem o que contrapor a essa invasão. Mas isso a gente está falando de uma criança ali ainda no berço. E ainda no berço. Isso pode ser muito, muito precoce. Né? Só que, dessa perspectiva, ela acaba fazendo o ajuste pelo meio do caminho. Então, eu usei, para falar desse início, eu usei uma metáfora no meu livro, no Arthur, né? Porque o que eu fiz no Arthur? Eu quis dar uma distância. Eu vou continuar falando do autismo, da primeira pergunta, mas para dizer por que, então, eu pus a distância e por que eu situei no século XIX e não no século XX. Porque, justamente, eu queria que a gente não entrasse nessa celeuma, nessa brigaiada de você está certo, você está errado. Então, eu pus lá atrás, e em vez de pôr um psicanalista falando, eu pus um monsenhor, eu pus um sujeito, uma pessoa religiosa, com os instrumentos da época, para falar explicar o que ele achava que acontecia com as coisas. Então, eu usei a metáfora do abrir... Eu adaptei, eu já nem lembro mais como é que eu escrevi. Eu adaptei. Daqui a pouco a gente vai falar mais da estrutura do seu livro. Mas eu vou pedir, então, que você fale dessa adaptação e volte, porque o que você está dizendo é bastante provocador, porque diz o seguinte: atenção, ser autista não é ter um transtorno psíquico. Ser autista é um modo de ser. E aí, frente a um modo de ser, quem está na vida, na educação, na relação com os autistas, teria que ter uma outra maneira de conduzir as coisas. Então, vou pedir que você fale dessa adaptação, mas volte para essa visão dessa questão, modo de ser. Tá. Então, não, a adaptação foi só a pensar que é a câmera fotográfica, né? Isso é uma metáfora de um neurologista, Yves Bourneau. Então, ele diz que a gente ajusta, né? Nosso olho é capaz de ajustar os estímulos, né? Se tem muito sol, você fecha. Se tem pouco sol, você abre. E é como se o autista não fizesse isso. O mecanismo dele é fechar tudo, né? Então, só que a partir disso, ele cria um modo de estar no mundo. E ele vai se adaptando. E ele vai fazendo coisas incríveis. E vai construindo um psiquismo a partir dessa dificuldade. Que antes, eu não posso dizer que é dificuldade. É uma outra forma de estar no mundo. A partir disso, ele se recria, né? Então,
ao ser. Então, a partir disso, ele é um modo de ser, ele vai entrando no mundo. Porém, ele vai entrando no mundo dispensando uma relação que nós estamos habituados a ver da criança com o outro. Então, para mim, o mais importante do autismo não é ele ter dificuldades no começo da vida. Para mim por causa disso, ele não faz um tipo de vínculo que a gente chama de prazer compartilhado. Para mim, o prazer compartilhado é o mais importante, né? Dessa perspectiva. O autista não faz prazer compartilhado. Ele tem com os outros um outro tipo de relação, que não é esse. Nós estamos muito habituados. O prazer compartilhado é uma relação em que eu entro na relação com o outro e me preocupo com o prazer do outro. E quando eu desperto o prazer do outro, isso me dá prazer. Meu prazer passa pelo prazer do outro, né? É diferente de como um autista faz. Ele deita e fica aguardando que a mamãe faça um carinho. E ele gosta. O autista é afetuoso, né? Ele gosta do carinho, do contato. Só que ele não olha para o outro para ver se o outro também está tendo o mesmo carinho, a mesma sensação boa que ele está tendo, né? Isso para mim, é uma marca. Para mim, não tem prazer compartilhado, a criança está indo na direção dessa estrutura chamada autismo, em que o outro comparece de um outro jeito. Ele não está preocupado com o prazer do outro. Ele se relaciona, ele quer estar com o outro, mas ele não passa pela cabeça dele que o outro possa ficar feliz de estar com ele. Essa estrutura não tem. Agora, Cristina, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, você tem no mundo uma pessoa que é autista em cada grupo de 160. Ou seja, isso é uma prevalência muito grande do autismo. E aí eu lhe pergunto, como é que uma mãe, um pai, enfim, quem está ali no contato mais imediato com a criança, de repente diz assim, tem alguma coisa no modo de ser dessa criança que é diferente de tudo que eu conheço. E aí, como é que se chega até o momento que diz, bom, essa é uma criança autista e com a qual se terá que lidar de uma forma distinta do que estamos acostumados a lidar? Então, a primeira coisa você sabe que tem outras estatísticas, por exemplo, os CDCs americanos, os Centros de Controle de Doenças, que já falam em 1 em cada 59, né? O que já caracteriza não é nem epidemia, uma pandemia, né? E é claro que a gente tem que desconfiar um pouquinho disso, né? Tem uma hiperdiagnose, muita criança não está sendo diagnosticada autista, não é, mas também tem um aumento real, né? De fato, a modernidade leva a isso, que são criaturas, os autistas, são um modo de ser que dispensam essa dimensão, que é a dimensão da sexualidade, né? E vivem relativamente bem, principalmente os de alto rendimento. De repente, cabe muito bem na modernidade que as pessoas se reproduzam de uma forma artificial, né, in vitro, e não tenham que passar por todos os problemas que nós, pobres neuróticos, passamos nessa nossa demanda enlouquecida de amor, né? Então, é uma criatura que talvez seja mais adaptada para os tempos modernos, né? Mas, para os pais hoje, ainda é muito sofrimento, né? Quando o pai percebe que essa criança é diferente, o principal é essa tristeza de ver que a criança se relaciona com ele, gosta de brincar com ele, tem prazer, a criança tem prazer, mas não tem amor. Essa distinção, os pais logo percebem e sentem muito. É muito duro. Talvez nas próximas gerações isso desapareça. Então, a hora que eles percebem, eles têm dois caminhos.
treinar seu filho, porque essa posição na infância é difícil de sustentar do autista. A posição que ele está provoca nele uma vontade de imutabilidade, de rotina. E se a rotina sai do lugar, a criança se desespera, e se bate, se morde. E se você não trabalha e não cuida, vira um adulto muito desesperado. Mas tudo isso é secundário. E não é próprio do autismo ser assim. Isso é uma consequência do fato de o autista estar no mundo. Então, 2 caminhos diante desse destino difícil do filho. Um é a reeducação, é o treino, o adestramento, né, que pode levar a consequências muito ruins de robotização. E o outro caminho é o de buscar que, apesar de essa criança não ter a relação amorosa que os pais gostariam que tivesse, que eles ajudem essa criança a falar, e ser capaz de se expressar, falar sobre a sua condição no mundo. São 2 caminhos. Aí os pais escolhem. Claro que um é o da psicanálise e o outro é o das terapias comportamentais. É uma escolha, os pais podem escolher. Eu gostaria de aproveitar aqui agora para falar para quem nos ouve que no seu livro, né, no seu romance Arthur, que se passa ali, é um autista no século XIX, você primeiro trabalha um diário de uma pessoa que decide cuidar do Arthur. E a Marguerite é uma mulher rica, etc., e decide cuidar do Arthur, já que ele não tem nenhum vínculo com a mãe. E aí você desenvolve isso, né? Vai explicando pelo próprio diário da Marguerite os primeiros anos, o encontro com o Monsenhor Olivier, né? Os desafios do tratar e educar, depois o encontro de Arthur com a Stephanie, ou Stefane, que é uma garota também autista, e, finalmente, quando o Arthur deixa a casa de Marguerite e vai para a abadia. Aí, a segunda parte do livro, que para mim é assim, extraordinária, é a própria narrativa do Arthur fazendo o seu diário e contando do seu processo de descobertas. Mais adiante eu vou querer ler um trechinho da página 119, que eu sou encantada com essa página. Depois tem uma terceira parte, que aí é a Charlotte, que faz alguns comentários, a outra garota autista, amiga do Arthur. E, por último, a parte 4, né, o mágico mostra seus truques, que aí você já entra como psicanalista mesmo, a autora entrando como psicanalista e explicando algumas questões. Então, para mim, o que é mais intrigante é, primeiro, eu lhe perguntaria de novo, veja, a divulgação científica, né, a difusão de conceitos científicos exige mesmo que a gente encontre novas formas narrativas, muitas vezes. E o Ciência na Rua é um projeto estruturado sobre isso, quer encontrar novas formas narrativas para falar para os jovens sobre ciência. Então, primeiro, como é que você entra na ficção com essa forma narrativa que talvez permita as pessoas conhecerem mais o autismo? E segundo, o que é intrigante para mim, é como é que você faz o diário de Arthur, de fato, penetrando num personagem e no desenvolvimento dessa personagem. Quer dizer, quanto de conhecimento lhe exigiu de vivência com os autistas para você fazer esse relato por dentro da experiência de um garoto autista? Isso. Bom, então eu vou começar por esse. Não, deixa eu pegar um ponto anterior. Eu estou lembrando de uma pessoa que recentemente me falou que, quando começou a ler a parte em que o Arthur escreve, esse leitor me disse, eu fiquei um pouco assustado e pensei, será que a Cristina viajou? Será que ela está viajando? Que história é essa de um autista escrever? E daquele jeito? Não é possível. Eles não escrevem assim, né?
Então, eu começo por aí, dizendo que isso eu explico. É chato, é pena, porque eu expliquei no final. Talvez eu devesse pôr o Monsenhor falando um pouco mais disso. Eu pus um pouco, mas acho que não foi suficiente. Existem, na atualidade, escritores autistas, né? São autistas de alto rendimento, são autistas que aprenderam a escrever, que se encontraram com a escrita de uma forma justamente sem a interveniência do outro, porque é característico deles, né? Viver sem que não precisa de ninguém. Então, eles olham. Tem um alemão que, com 5 anos de idade, começou a olhar livros e ele decodificou a lógica, né? Como um Champollion, né? Pegando os hieróglifos, leu e começou a ler. Né? É inteligente. E lia desde, mas mudo. Um autista mudo. Esse não é de alto rendimento. Um autista que até hoje joga bolinhas, né? Tem as estereotipias, mas escreve lindamente. E esse nem é tão bonita a escrita. A escrita dele é meio truncada. Ele fala, quero falar com os autistas. Eu estou num mundo horrível. Esse meu autismo é enervante, ele escreve. Porque ele disse que tem horas que vem alguma coisa que ele precisa gritar. E ele não consegue segurar. Mas tem, por exemplo, uma autista francesa que é filósofa. Ela escreve propos de filosofia, enfim, escreve sobre filosofia. E escreve muito bem, em francês muito bonito. Então, é possível, não foi uma viagem minha colocar o Arthur escrevendo, e escrevendo bem. Aí, como é que foi esse processo? Né? Eu só sei no depois. O que me ajudou foi a estrutura de pensar o Arthur lá na primeira cena. Né? Na primeira cena, por exemplo, tem uma cena que foi fruto de uma experiência minha muito intensa. Eu fui numa capela chamada Saint-Louis, no hospital chamado La Salpêtrière, logo da entrada. É uma capela completamente desprovida de como chama isso? De ornamentos, como são as capelas de Salvador, né? Ou de Ouro Preto, cheias de ouro. Aquela é completamente nua, porque é uma capela para os pobres. Mas é linda, tem uma cúpula maravilhosa. E eu pus a Marguerite e o Arthur ali. E depois eu tentei imaginar como seria, porque eles vão lá, porque a Marguerite vai levá-lo para que ele seja tratado pelos doutores da ciência da época, lá na Salpêtrière. E aí eu fiquei imaginando o que seria para ele, Arthur, olhar para aquela luz que vem da cúpula, né? E foi isso que me ajudou, foi começar a me pôr no lugar do que seria a experiência dele, vivendo as coisas com a Marguerite, que a Marguerite conta. Então, primeiro do ponto de vista da Marguerite, depois do ponto de vista dele. Então, isso foi meu ponto de partida para começar a escrever. Aí depois, é claro que a gente solta, né? E aí eu imaginava situações. Não são situações dos meus pacientes, porque os meus pacientes não escreveram, né? Que eu queria que tivessem escrito, que ainda poderão escrever. Tem uma menininha porque ela fala, essa menininha vai escrever. Mas eu pensei no que eu li desses escritores autistas, né? O Birger Selling, um japonês, eu nunca consigo lembrar o nome dele, o nome do livro é O que me faz pular. Quem mais? Eu estou ruim de memória. Tem um croata que escreve muito bem também. Não vou lembrar o nome dele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está falando, veja, o autismo, mesmo que você tenha uma abordagem lacaniana e que seja encarado como um modo de estar no mundo, ou que seja encarado como um transtorno por outras correntes de pensamento e de pesquisa, existem muitas maneiras de ser autista. Existem
aqueles que têm um grau mais leve desse cerrar e existem os que têm um grau muito mais forte, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, aí voltando de novo para a área da ciência e do tratamento. Quando alguém que é do campo da psicanálise, e particularmente do campo da psicanálise lacaniana, está fazendo esse tratamento do autista, qual é o objetivo que um psicanalista quer alcançar com um autista? E em que isso difere do objetivo que alguém que trabalhe com medicamentos, etc., alguém da psiquiatria, quer alcançar do autista? Quer dizer, qual é o projeto que está embutido ao se tratar um autista nos dois campos? Então, vou falar mais do meu, que eu sei melhor. Primeiro, essa variação toda dos modos de ser tem a ver com como essas crianças foram tomadas desde cedo. E isso é a chave. É precoce. A gente já tem condições de ver se uma criança com 6 meses de idade já está tendo um risco de evolução autística. Eu tenho um instrumento que eu criei, meu grupo, né? Eu falo eu, mas enfim, claro que foi meu grupo, a gente trabalhou muito, foi um temático FAPESP grande, o IRD é um instrumento criado pelo grupo que eu juntei, e ele chama-se IRD, Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil. É para todos. Mas a gente já pode ali, com esse instrumento, tem outros psicanalistas, tem o PREO, que é um instrumento francês também. A gente pode, desde muito cedo, pegar. Está tendo risco. E o que a gente começa a fazer? O alvo do meu grupo, é que essa criança acabe fazendo prazer compartilhado, né? Que ela precisa disso para estar melhor no mundo. Então, na minha clínica, a gente acaba conseguindo que apareça prazer compartilhado em crianças de 4 ou 5 anos. É claro que não vai ser a mesma coisa de ter aparecido aos 6 meses e aos 4, 5 anos. Mas quando ele aparece, muito da subjetividade que nós conhecemos pode se instalar. Mas esse não é o maior objetivo. O maior objetivo é que, apesar de continuar sendo autista, em todos os tratamentos, a criança continua sendo autista. Na estrutura, em menor ou menor grau, né? Maior ou menor grau, continua sendo autista. Mas o objetivo nosso, muito importante, é que a criança possa vir a se dizer. Isso é um jeito de falar que não é muito da língua portuguesa, é dos franceses, mas é proferir dizeres que dizem respeito a ele, que ele seja capaz, que ele consiga fazer isso, que esse dizer se aproxime do modo como ele é, daquilo que ele deseja, do modo como ele está no mundo, que ele possa escrever ou falar, né? Ou se posicionar. O autista, esse, que é muito deficitário, se bate, se morde, ele não está dizendo, ele está só se manifestando, né? Por exemplo, numa escola, eu trabalho muito com escola, é uma criança que está lá toda trabalhada em termos de comportamentos e enfim, ela está toda assim, quadradinha. De repente, ela vai, cata o cabelo de uma professora e puxa. E aí aquilo é um horror. Nossa, o que ela está fazendo? Daí eu falo para a escola, isso é uma manifestação de sujeito. Mas é a única que essa menina tem. Ela quer dizer alguma coisa sobre ela, né? Uma coisa que toma conta dela, como é o Wittgenstein, que ele quer gritar, vem. É uma manifestação que não tem forma, que não tem um dizer, que não tem palavra. Nós temos que ajudar essa menina a falar de um jeito melhor. Não é arrancar isso. Para, menina, para de puxar o cabelo. Não, a primeira coisa é, estou ouvindo aí uma voz. Vamos transformar isso em palavra. O que a gente pode fazer na escola, no tratamento, para essa criança dizer o mal-estar dela no mundo?
eu não quero ficar com o cartãozinho. Ou, cada vez que vocês tiram as cadeiras do lugar, eu me sinto muito mal. Ou, eu preciso desenhar para falar o que eu estou sentindo. Eu preciso das imagens. Então, é isso. É isso. Cristina, naquela novela juvenil Malhação, que passa na Globo no fim da tarde, há 2 anos passou, e eu acho que passa de novo, uma novela chamada Viva a Diferença, e que tem uma personagem, a Benê, que é uma personagem autista. Ela de fato se desespera com a mudança de rotina, dos padrões rotineiros da vida, mas ela tem ela fala, ela tem um desenvolvimento que permite a ela uma convivência regular no mundo com os outros. Este é um quadro, a novela é do Karl Hamburger, quer dizer, a criação tal é do Karl Hamburger, que é um autor que conhece ciência razoavelmente, né? Filho ali do professor Ernst Hamburger e da Amélia Hamburger. Então, a minha pergunta é: aquele padrão de comportamento, aquele padrão é o quadro mais frequente do autista ou não? Não. O que a gente espera de um autista é que ele viva bem, viva tranquilamente, sem precisar se desesperar cada vez que o mundo sai do lugar. Mas eu não me lembro bem, mas eu acho que é uma autista que acaba se casando, amando, sendo amada, não é? Ela tem uma coisa... Ela tem uma relação com o garoto que toca piano, né? E que ela tem uma proximidade, mas não me parece que a novela vai até o ponto em que pode se desenvolver uma relação amorosa. Da minha perspectiva, ali houve vamos dizer, um excesso de desejo, vamos dizer, do autor, né? Porque eu vejo que assim, é raríssimo e ainda assim muito complicado. A Donna Williams é uma escritora autista que escreveu muitos livros, já morreu, e que chegou muito perto. Ela chegou a se casar, mas ela conta o que é a relação dela com o marido, né? Ainda não é a nossa, não é a sexualidade que nós conhecemos. É claro, eu quero apostar. Eu não quero dizer que é impossível, né? É bom que numa novela apareça uma autista com tanto desenvolvimento, mas se ela continua na estrutura autística que nós conhecemos, não há lugar para relação amorosa. Não há. Tem uma série da Netflix que é de doer. Eu fico triste de ver o que os americanos fizeram. Né, eu vi o primeiro capítulo, não consegui ver mais. Tem um autista que diz assim para os pais, tem 25 anos, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma vida como a de vocês. Os pais estão atrás rindo, debochando do rapaz. E aí vem uma conselheira americana que vai fazer o casamento dele com uma mulher dizendo: eu gosto, você é capaz de amar. Ele está só ali repetindo o que ele vê as pessoas fazerem. E ele se pôs isso como, vamos dizer, com um interesse específico, né? Cada um tem um. Ele resolveu que é isso que ele vai fazer na vida dele. Mas a gente vê que não é um modelo vamos dizer, do neurótico. Não há mal nenhum em dizer isso. Eu não estou desmerecendo o autista. Eu só estou dizendo que é diferente. E a gente tem que dar a ele a liberdade de não precisar entrar no nosso modelito. Né? Ele pode não entrar. Ele não precisa entrar. Ele pode fazer o dele. Ele pode fazer a relação que ele tem com os outros, que é a dele. Não precisa ser a relação amorosa
como a gente entende a relação. É uma forçação de barra, né? Agora, pode haver autistas que vão chegar lá, eu não posso dizer que não. Eu tenho que apostar, né? Mas não cabe no nosso modelo. Se um dia um autista autenticamente se casar, encontrar uma relação amorosa e se apaixonar, eu volto para o meu modelo e mudo o meu modelo, né? Mas, por enquanto, eu ainda não vi condições de uma modelo. Não olhei, não vi situações em grau suficiente para eu mudar o meu modelo que diz: sem prazer compartilhado, não há relação amorosa. Eu vou aproveitar e vou ler aqui um trecho que eu gosto muito, que está na página 219 do seu livro. É da narração do próprio Arthur, né? A personagem falando. Ela está sentada, ele está sentado ali num lugar que ele gostava muito, né? Perto de um lago, uma coisa assim. E aí ele diz assim: primeiro foi um pulo que bateu em minha garganta. Depois, um pensamento que buscou invalidá-lo. O que era uma flor, senão o efeito do sol incidindo sobre as folhas, como já havia lido no Tratado Botânico? Não podia desprezar aquele novo sentimento. Tentei, então, perscrutá-lo, e ali percebi que o pulo era fruto de uma antecipação. Havia imaginado a flor por inteiro, vermelha, coberta de pétalas, aberta para o sol, resplandecente de luz. Era uma descrição literária, essa que estava imaginando? Uma cópia do que já havia lido na pena dos românticos? Não. Era a expressão de uma emoção genuína, de uma alegria desconhecida, da apreciação de algo luminoso, ou seja, você está falando da vivência de emoção expressada. Isso não é inalcançável para o autista? Então, é claro que aí estou eu desejando que ele alcance, com base no que eu vi também sobre um autista falando da beleza. E, agora, repara que eu não ousei ir tão longe. Eu não ousei dizer que ele estava vivendo isso com a... Eu mudei o nome da personagem na última hora, eu nunca consegui... Da Charlotte. Né? Não é com a Charlotte que ele está tendo essa emoção. É com uma flor, é com um objeto. Né? O meu Arthur chega mais longe do que os outros, né? Lendo, sendo capaz de entender, de captar a lógica que está dentro da ideia de beleza. Né? É a mesma lógica que ele capta quando ele lê, quando ele aprende a ler e depois a escrever. Né? Então, quando ele lê os autores românticos, quando ele lê as pessoas falando da beleza, ele consegue pegar. E isso o emociona. Porque a emoção faz parte da vida de um autista. Ele pode se emocionar. Né? Ele gosta de sentir coisas agradáveis. Né? Ele está no mundo sensorial. O que falta nele, o Arthur continua, vai até o fim sem ter, né, é a estrutura completa do prazer compartilhado. Ele tem um pouco de prazer compartilhado com a Marguerite, ele tem com a Charlotte, né? Mas isso não o leva a renunciar inteiramente à posição dele de isolamento. Por isso ele continua não falando, né? Então, eu empurrei até onde eu achava que um autista podia ir, na apreciação da beleza. Né? Inclusive, até para entender por que tem... Eu não lembro mais onde é que eu li, eu preciso achar. Por que o autista pode apreciar a beleza. Né? E tem... Não, pode falar.
Eu queria saber de você o seguinte: imagino que essa pergunta para alguém do campo da psicanálise e com vínculos com o pensamento lacaniano deve achar uma heresia essa minha pergunta. Mas eu queria saber o seguinte: de alguma forma, essa manifestação do autismo, esse modo de ser, está radicado numa base física, neurológica, quer dizer, a pessoa é autista por quê? O que é que faz? Por que aquilo eclode como um outro modo de ser diferente do modo de ser nosso, nós neuróticos, enfim, a grande massa da população? É boa pergunta. Não, ela não é uma heresia, que me ajuda a dizer uma coisa que eu disse a vida toda. A ideia de causalidade é que tem que ser quebrada. Então, não é porque ele tem essa estrutura neurológica que ele será necessariamente autista. É assim, você tem uma base biológica, você tem uma neurologia, você tem um corpo, você tem uma materialidade, mas isso não faz um ser humano. O que faz um ser humano é o trabalho do outro sobre essa base. Essa base vai ser tornada significativa, simbólica, vai se tornar linguagem. O corpo vai se transformar em linguagem. O corpo, inclusive, vai desaparecer para nós, né? Nós não temos mais acesso ao nosso corpo, a não ser pela interpretação, pela linguagem que nós construímos sobre esse corpo. Esse corpo é linguagem para nós. Então, tem o trabalho do outro em cima dessa materialidade. Esse outro vem, pilota, puxa, transforma, modifica, remolda e transforma nessa pessoa humana que tem uma subjetividade baseada no corpo. Muito bom. Quando um autista nasce, se a base neurológica dele o impede de fazer o caminho que todos nós fazemos, uma mãe que vem sobre um corpo e transforma esse corpo, ele, né, a partir dessa base material, neurológica, ele vai fazer um outro caminho, né, que vai resultar numa subjetividade. Só que é uma subjetividade que dispensou o trabalho desse outro em cima. Né? Então, ele vai no mundo, ele se desenvolve cognitivamente. Isso é muito importante. São crianças inteligentes, não são crianças deficientes. Né? A inteligência prossegue, solta, vai longe, sem a pilotagem do outro. Ela entende o mundo sem que ninguém interprete, né? Sem que alguém diga, olha, este objeto é bom, ele é melhor do que este. Vá nessa direção, meu filho. Conheça essas coisas e não essa. Ele conhece, independentemente da interpretação do outro. Ele, né? Enfim. E pronto. Então, é nessa base material neurológica que faz ele fechar. É uma base que faz ele conhecer o mundo a partir de uma certa maneira de linguagem. É outra linguagem. É uma linguagem diferente. É o que a gente chama de linguagem baseada no signo. O signo para o autismo é muito duro. Ele é muito marcado pela coisa. O sinal e a coisa estão muito juntos. Mas ele vive e faz coisas incríveis com essa linguagem. Ele é capaz de ter um pensamento conceitual de alto nível, ainda que o sinal seja marcado pela coisa. Você quer ver um exemplo? Eu não sei se você acha que é bom ir por aí? Olha só, é tão interessante. Isso quem me ensinou foi a Temple Grandin. É uma das autistas que escreve. Essa aqui, que é zootécnica, pós-doutora, andou muito pela vida. Ela diz assim, quando eu quero pensar na palavra cão, cachorro, eu tenho que pensar em todos os cachorros que eu já vi na minha vida. Porque o cachorro está ligado à coisa, cachorro. Aí ela pensa em todos e aí ela chega ao conceito cão. Imaginem
o trabalho que é. Mas então, imagine... isso que eu ia dizer, é muito trabalhoso esse modelo de pensar. Então, mas acontece que eles fazem isso numa rapidez. Eles têm uma memória enorme, muito diferente da nossa. Só que é rápido, porque as nossas possibilidades são tão muitas, tão imensas, não é? Que a gente não devia se espantar com o autismo. O autismo é um, nós somos um. Deve haver milhares de outras possibilidades de ser no mundo. E aí ele pega isso e aí forma milhares de conceitos, todos assim, baseados nessa coisa amarrada. Nós não, a gente tem uma flexibilidade ao tratar com a linguagem, mas nos ferramos do mesmo modo. Eles pegam isso e vão longe, né? Então é bacana a gente olhar e dizer, gente, é assim que eles fazem. E podem fazer coisas, só que, né, vou pegar um outro caminho. Então, Cristina, é possível. Quando você recebe um paciente, uma criança autista, o que é que você... Como é que é a sua conversa com o pai e a mãe, com os pais dessa criança? Quer dizer, quando eles lhe trazem a criança, qual é a expectativa e o que é que você mais frequentemente devolve para eles? Eu falo muito do que eu chamo de janelas de possibilidades. Eu quero dizer para eles que existem outros caminhos que não só o do treinamento. Existem... por exemplo, eu falo muito, tenho trabalhado muito na seguinte direção. Um instrumento importante para o seu filho estar melhor no mundo é se a gente trabalhar com ele junto com outras crianças. Porque no lugar de vida onde a gente trabalha, existe essa noção, essa pergunta, que é assim formulada. Uma criança faz mais pela outra do que um adulto pode fazer. Então, eu vejo que quando essa criança vai para a escola, por isso eu também defendo a escola regular, mas quando a criança vai para um grupo, e um grupo heterogêneo, essa criança autista aprende, às vezes aprende até o prazer compartilhado, com outras crianças. Então, eu insisto muito para que eles, para que eles tragam ao seu filho, quanto menor, melhor, quanto mais precocemente, melhor, que tragam para o grupo, com o trabalho com outras crianças, para que eles aprendam a estar com as outras crianças, aprendam sobre a infância, e o alvo, eu falo muito do prazer compartilhado para eles, o alvo é o prazer compartilhado e é a aquisição da escrita, porque é ali que eles vão poder dizer sobre a sua condição no mundo. E é isso que eu digo, né? Agora, a gente você recebe autistas que nem sequer falam, porque o Arthur não falava, a sua personagem não falava, né? Então, essa questão da fala, como é que fica? E como é que fica na escola e na escola pública? Então, a ideia é a de que, ainda que não falem, poderão encontrar outros canais de expressão. Né? Quando a gente fala da janelinha, a gente está procurando qual é o caminho, qual é o lugar em que a gente vai enganchar, e aí a hora que engancha, a criança vem. E hoje eu penso assim, que pode haver autistas que não vão falar nunca. E tudo bem, porque se eles escreverem, terão esse canal, e a ideia é de que eles começam a falar por causa de uma escolha que eles mesmos fazem. Todos falam disso. Eles dizem assim, eles não falam, estão entendendo tudo, estão ouvindo tudo, estão lendo, estão escrevendo e estão quietos. Né? E que, de repente, um dia escolhem, resolvem que vão começar a falar. Depende de ceder alguma coisa. É como se eles cedessem. Nossa, tem muito relato
de autistas que falam isso. Agora, olha, quer ver? Há pouco tempo eu vi um... Olha, ó, rapidinho, vou te mostrar. Ó. Ok, falou isso. É o Ido Kedar. Olha o que ele diz. Minha decisão aos 12 anos foi de manifestar-me e corrigir essa má informação. Ele está falando dos especialistas, que não sabem nada de autismo. Então, minha decisão aos 12 anos foi de manifestar-me. Eles decidem. Agora, se não se decidirem, tudo bem. Vão aprender a escrever e falar. E fazer a ponte com o mundo. Cristina, são quase meio-dia já, a gente está aqui conversando há quase 1 hora, e, portanto, a gente vai encerrar. E aí eu gostaria que você se manifestasse, o que é que você gostaria de fazer sobre, de considerações finais sobre esse tema tão vasto e sobre essa ligação possível entre outras formas de falar de um problema como o autismo, ou de uma condição como o autismo, pela ficção e por outros meios, filmes, etc. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Tá. Então, como eu sou uma acadêmica, né, e tive que escrever todos esses anos artigos científicos, né, eu me dei conta de que isso acabava sendo um engessamento, né? É importante, é preciso que haja esse tipo de transmissão, né? É preciso que a transmissão seja objetiva, mas eu sei, pelo meu trabalho, que eu sou atravessada. Quando eu estou trabalhando, eu estou experimentando a ideia de atravessamento, né? Num bom sentido, né? Coisas me atravessam enquanto eu estou falando, enquanto eu estou fazendo, que me escapam. Né? Como psicanalista, eu tenho que saber que existem essas outras dimensões. Então, a ficção me dá abertura para isso. E eu acabo falando sobre essa minha experiência. A voz que vem é muito... me parece que pode transmitir mais do que os meus artigos acadêmicos. Transmite. Mas eu quis fazer essa experiência de me deixar falar, né? E ao me deixar falar, por exemplo, essa página sobre a beleza, eu tento justificar como eu posso, mas ela saiu da ponta do meu dedo. E eu vou dizer que não, e eu vou te jogar fora, porque isso não é muito acadêmico, né? Mas eu acho que todos nós devíamos nos jogar em algum momento em experiências desse tipo, né? Sabendo, então, que eu vou ressoar de um outro modo, né? Nos meus leitores. É muito legal ouvir um leitor que pegou uma coisa, outro pegou outra. São ressonâncias que ressoam, por sua vez, nos sujeitos que esses outros são. Então, eu acho que essa é uma transmissão interessante, boa. Eu fiquei contente de tê-la feito. Não sei se vou fazer outras. Talvez eu faça outras de ficção, que acho que agora estou com vontade de... Porque eu sou uma escritora estreante, então eu não sei nada sobre ficção. Né? E agora estou com vontade de saber mais sobre ficção. Mas a ideia era essa. Né? Beleza. Muitíssimo obrigada, Cristina. Muito obrigada por essa conversa, esse papo todo, essa explicação desse horizonte todo. E agradeço também a quem está nos assistindo e que permaneceu com a gente até agora. A nossa entrevista fica disponível no canal do YouTube do Ciência na Rua. Está gravado para vocês reverem quando quiserem. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada a você, Maria, pela oportunidade de estar aqui com você. Bom, obrigada.